Olá a todos, o meu nome é Ricardo Codinhoto, estou aqui a convite da professora André Kern para falar um pouco do BIM no Reino Unido. Tá? O objetivo de hoje é explicar a importância do BIM para a construção e, mais importante, para o mundo, discutir os conceitos básicos relacionados ao BIM e apresentar as ferramentas mais usadas no Reino Unido com alguns exemplos de aplicação. Tá? Meu nome é Ricardo Codinhoto, como eu disse, sou arquiteto formado pela UEL, mestre em Engenharia Civil pela URGS, fiz meu PhD pela Universidade de Salford e sou professor sênior na Universidade de Bath, que está entre as melhores universidades do Reino Unido. Vamos começar falando da terminologia, Building Information Modeling. Tá? Na realidade, o termo que eu uso é Information Modeling, ou seja, a modelagem da informação. E mesmo assim também não fico contente, porque a questão de modeling, muitas pessoas confundem isso com 3D. Tá? BIM, na realidade, é a coordenação de informação, e nada mais que isso. Sobre a história, a gente sabe que BIM já começou desde 1964, tá? Então, na imagem que vocês veem na tela é uma imagem de 3D de 1984 do software Radar, hoje conhecido como ArchiCAD, onde já se fazia os walkthroughs e já tinha bastante informação. Então, a gente sabe que não é um evento novo. No Reino Unido, a questão da adoção do BIM começa lá em 1998, com o Sir Egan produzindo um report que criticava muito pesadamente a indústria da construção civil, dizendo que estava muito atrasada e que acabava atrasando o país num todo. Tá? Então, as pessoas, os construtores ficaram revoltados com o report, se uniram para tentar responder aquilo. E em 2009, quando foi feita uma revisão dos indicadores que foram gerados em 98, chegou à conclusão que a indústria da construção tinha avançado nada, muito pouco. Tá? Então o governo decidiu intervir. Tá? O governo criou a estratégia de construção em 2011, que incorporava o Climate Change Act, que diz que em 2025 a redução de emissão de gás carbônico tem que cair em 50% se comparado com 1990, e mais traz com ela o mandado BIM 2016. O que é o mandado? O mandado é o seguinte: o Reino Unido é um país democrático, tá? Não pode impor nada para as empresas. Então o governo britânico, em 2011, através de decreto de lei, criou uma regra para a Secretaria do Tesouro Nacional que diz que, a partir de 2016, todas as obras públicas apenas podem ser contratadas se desenvolvidas com o BIM nível 2. O que o governo fez? O governo se deu conta que tem o poder do cliente na mão, é um dos maiores clientes do Reino Unido, e falou: se você quer construir para mim, vocês têm que utilizar o BIM. Se não utilizar o BIM, eu não contrato a tua empresa. E isso fez com que todo mundo se mexesse. Tá? A gente sabe os problemas que o BIM está resolvendo de uma maneira geral. Tá? Que é sair dessa forma fragmentada, onde tem várias versões da verdade, muita documentação que é retrabalhada uma vez, duas vezes, três vezes, toda vez que uma coisa muda tem que mudar vários outros documentos. Isso perde muito tempo e muita informação. Tá? Então, mas para isso não importa nada para o governo britânico. Tá? O que acontece é que chega no final de uma obra, a informação é passada para o governo dessa forma fragmentada. E o governo não consegue gerir o estoque de edifícios que ele tem. Se pensar em termos de escolas, termos de hospitais, todos os edifícios públicos, fica difícil gerir dessa forma. E tudo que o governo quer é economizar dinheiro público. Então a solução teórica é trabalhar de uma maneira mais integrada. E é isso que o BIM facilita e por isso que o governo quer que as empresas trabalhem dessa forma. Tá, o que é o BIM no Reino Unido, de acordo com o mandado para 2016? Tá? Então as empresas não poderão trabalhar mais no nível 0 ou no nível 1. O que são esses níveis? É simplesmente o trabalho da maneira tradicional, CAD 2D ou mesmo um 3D ali que não tem inteligência nenhuma. No nível 2, o 3D já tem inteligência. Tá? O que é? Por exemplo, se eu faço um objeto 3D que seja um tijolo, então vai trazer a geometria, que é as dimensões no x, y e z, vai trazer qual é a resistência mecânica, vai trazer qual é o fornecedor, vai trazer outros tipos de informação num banco de dados. Tá? E é esse o nível que o governo quer que as empresas trabalhem. E a partir de 2005,
tá? Ele quer que as empresas todas trabalhem no nível 3, que é realmente uma forma integrada. Todas as disciplinas de projeto, todos os as empresas construtoras e todos os fornecedores e o governo propriamente dito vão estar trabalhando de uma maneira conjunta numa base de dados. Agora vamos entrar no conceito básico. O que é o BIM numa visão operacional? Tentei simplificar aqui. Tá? A visão análoga e simplificada. Todo mundo conhece o Microsoft Word e sabe se eu quero fazer uma adição, 10 mais 10 mais 10 mais 10, eu tenho que somar à mão ou eu tenho que usar uma calculadora. Tá? O BIM é mais parecido com o Excel. Se eu tenho ali o 10, o 10, o 10, o 10, eu aplico ali uma função somatória, e eu chego no resultado automaticamente. Se eu mudo um dos 10 para 20, tá, eu mudo o resultado para 60 automaticamente. A informação foi integrada, tá? A informação está modelada ali. E eu consigo ter várias diferentes funções. Eu consigo ter somatória, eu consigo ter média, mediana, eu consigo ter vários desvio padrão e assim por diante. Na construção, o princípio é o mesmo. Tá? Da maneira Word, ou que seja não BIM, a gente faz as plantas 2D, as elevações, as seções, faz o levantamento quantitativo, o planejamento orçamentário e o planejamento de obra. Mas esses produtos são todos desconectados. Se eu faço uma mudança na planta, todos os outros produtos têm que ser reavaliados, rechecados e assim fazer o update. Tá? A versão BIM é o equivalente do Excel. A gente trabalha a partir do 3D e do 3D a gente gera já as plantas 2D, as elevações e as seções, a lista de quantitativos, o orçamentário e o planejamento de produção, o planejamento de segurança e assim por diante. Tá? A informação toda é interligada e não existe retrabalho. Tá? Se economiza muito tempo e muito dinheiro com isso. Para o governo, tá? Qual que é a vantagem? Na questão do edifício não tem muita vantagem. Quem se beneficia são as empresas de projeto e construção nesse caso. Mas o governo está olhando mais adiante. Tá? Se todos os edifícios são modelados, tá? Ele consegue fazer uma equação ali para ligar tudo e passar a gerenciar as cidades, tá? Que é o movimento à volta das smart cities, que sejam cidades inteligentes. E dessa maneira a gente consegue economizar dinheiro, tá? E atingir as metas de sustentabilidade que foram impostas pelo Climate Change Act. Em relação à classificação da tecnologia, tem 5 pontos importantes. Primeiro, a questão da caracterização e geometria, que a gente já discutiu em relação ao tijolo, tá? E a questão da simulação. Por exemplo, se eu tenho uma viga e digo que tem uma parede de alvenaria em cima da viga, eu consigo simular se essa viga vai resistir à alvenaria ou não. Eu tenho a questão da fabricação, a gente viu ali o gráfico de Gantt sendo produzido, mas se a gente tem uma peça que é um pouco mais especializada, a gente consegue mandar direto para o fabricante para ser cortado dentro no chão de fábrica sem intervenção humana. E tem a questão da operação, por exemplo, num hospital, se a área de espera está desocupada, não tem ninguém lá, então desliga o aquecimento, desliga a ventilação, desliga as luzes. Aí também, salvando economizando energia e diminuindo a emissão de gás carbônico. E por último, a tecnologia de integração ou de colaboração para a troca de informação, tá? Que são os aplicativos e os softwares que fazem todos os outros softwares se comunicarem. Qual o software? Que é a pergunta que todo mundo sempre quer saber. Todos. Tá? A maior parte dos softwares de hoje já tem a capacidade de comunicar com vários outros softwares de outras famílias. A pergunta correta não é essa, tá? A pergunta correta é quais são as ligações. Eu quero ter o meu 3D com o meu planejamento de obra, com o meu planejamento de segurança, tá? Baseado na pergunta correta, em termos de quais são as ligações, você consegue definir qual é o pacote que é mais importante para a sua empresa. Tá? Se vocês quiserem saber quais os softwares que existem, tá? Então eu estou passando aqui o link para vocês, que vocês conseguem ver os diferentes softwares que têm sido usados no Reino Unido para as diferentes fases de projeto, seja no estudo preliminar, no anteprojeto, no projeto executivo, ou mesmo na construção, no uso operação. Tá? Essa lista tem mais de 3 metros de comprimento, é bastante completa. Tá? Mas se vocês querem saber os mais utilizados, está aqui a resposta. Tá? Em termos de edificações, é o Autodesk Revit,
tá? O switch para arquitetura estrutural, mecânico e elétrico, e para a questão de integrar os projetos das diferentes disciplinas é o Navisworks. Tá? Como uma solução um pouco mais barata, o ArchiCAD é o que tem sido mais utilizado, em geral para empresas de médio e pequeno porte. Na questão de para projetos de infraestrutura, tá? O Bentley BIM Suite e o Bentley Navigator são os softwares que têm sido mais utilizados. Para colaboração, também a hegemonia da Autodesk, o Autodesk Volt e o Bentley Project Wise também tem sido muito utilizado. Tá? E esses são os softwares que estão substituindo as extranets que a gente viu na década entre 2000 e 2010. Em termos de tecnologia nuvem, que são os repositórios de informação, Autodesk 360 está ocupando grande parte do mercado e o Graphisoft BIM Cloud também ocupa um grande nicho do mercado. E a Amazon está lançando um produto aí que também está chegando com bastante, as empresas estão vendo com bastante empolgação e parece que vai tomar uma parte do mercado. Por último, em questão da interoperabilidade, a questão de troca de informação, tá? O governo do Reino Unido definiu que COBE é a maneira como vai ser trocada a informação, mas também as empresas utilizam o IFC4, entre outras maneiras, mas esses são os mais importantes. Tá? Se vocês quiserem saber se os softwares que vocês utilizam dentro da empresa de vocês fazem parte, podem ser conectados com a IFC, tá aqui o link, vocês podem dar uma olhada, a lista vai de A até Z, não só de A até B, e mostram todos os produtores de software que estão ligados com a IFC. Em relação ao COBE também, está aqui o link do BIM Task Group, que é um grupo em inglês, tá, onde você consegue fazer o download de alguns exemplos das planilhas do COBE para entender como é que essa planilha Excel funciona. Tá? Na realidade, ela só extrai a informação do software e você consegue importar e exportar de um software para o outro. Temos de guias e padrões, muito se evoluiu. Tá? A gente está falando desde 2011 na questão do BIM, então o que se foi feito aqui foi se revisar as normas que já existiam, o equivalente das normas da ABNT no Brasil. Tá? E essas normas foram adaptadas de uma maneira que passasse a incorporar essa ideia de trabalho colaborativo, de que a informação esteja toda integrada. E, é claro, a repercussão legal que existe no sistema. Tá? Também de grande importância foi a formação de hubs regionais, tá? E de grupos de trabalho para a questão da discussão das novas normas. Tá? Não é um trabalho feito por uma empresa. Tem que todo mundo vir junto, de uma maneira unida, e discutir aquilo que todo mundo se beneficia, e uma maneira que todo mundo possa trabalhar. Onde tem sido utilizado? Tem sido utilizado em projeto, produção, infraestrutura, uso e manutenção da edificação. Tá? E os benefícios são vários, as maneiras que têm sido utilizadas. Geração automática de documentação 2D, compatibilização, orçamento automatizado, simulação, sequência de produção, levantamento quantitativo, planejamento de canteiro, segurança de trabalho, controle de execução e assim por diante. São várias, as possibilidades são enormes. Tá? Então aqui são alguns exemplos, né, o Bentley Navigator, que é um integrador, assim como o Tecla BIM Site, que também é um integrador. Vocês vão ver que as interfaces são muito parecidas. Tá? Para simulação, a gente tem a análise estrutural do Autodesk Robot, para compatibilização a gente tem o Solibri, e para a questão de planejamento de obra a gente tem 3 exemplos aqui, Autodesk Navisworks, o Vico e o 5. Tá? E todos têm sido utilizados com uma maior ou menor quantidade, dependendo da empresa. Tá? Mas na realidade, você sabendo praticamente você já sabe como todos os outros funcionam. Tá? O importante é que são várias as possibilidades de simulação aqui. Vocês veem, seja a simulação da geometria, né, para resultado de análise de sol, de som ou de movimentação, ou seja, uma simples simulação estática, ou a simulação de um processo. A simulação tem sido muito utilizada para dar suporte à tomada de decisão. Tá? Então não se faz mais uma decisão baseada em nada, tem evidência gerada a partir de simulação. Tá? Aqui é só um exemplo de um edifício sendo construído em Dubai, que é o novo Museu do Louvre, tá? Que foi projetado e está sendo construído por uma empresa britânica. E aí já se vê as empresas do Reino Unido saindo da ilha e trabalhando no mundo inteiro, porque eles conseguem oferecer um produto diferenciado. Tá? Na infraestrutura,
o uso de GIS tem sido muito utilizado na questão de rodovias, tá? Então se faz um scanner da rodovia na situação atual e consegue-se gerar um modelo a partir disso. E as rodovias são todas geridas, né? Então se faz o link do 3D com a geração, o controle de tráfego e assim por diante. Mesma coisa se aplica para a questão das rodovias, tá? Das ferrovias que estão todas já modeladas e para os aeroportos também. E no caso do Reino Unido, as usinas nucleares também utilizam o BIM já desde 2011. Na questão de manutenção, uso e ocupação, é a área que está um pouco mais atrasada, tá? Mas você vê alguns projetos onde tem sido utilizado. Tá? Para a questão de automatização predial, manutenção preventiva, reativa, estatutária e assim por diante. Isso aqui é um exemplo de um trabalho que eu fiz na cidade de Manchester, onde um edifício foi todo renovado e todo o modelo 3D hoje, os funcionários têm ele dentro de um iPad e toda vez que se quer saber uma informação, seja de um equipamento ou seja de uma parte do edifício, aquilo está tudo toda a informação colocada na nuvem e eles conseguem apertar o 3D na tela do iPad acessar a informação. Com isso eles conseguem dar manutenção de uma maneira muito mais rápida. Tá? Para edifícios de reforma, como tem muitos aqui no Reino Unido, o uso de point cloud e o uso de laser scanners tem sido muito grande, porque traz muitos benefícios. Só para dar uma ideia, né, por exemplo, trabalhar com laser scanners leva 12 horas para você escanear um edifício de 3 andares, enquanto num método tradicional leva de 6 a 7 dias. Tá? Vale lembrar que no Reino Unido mão de obra é muito caro, é muito mais barato usar um sistema de laser scanner do que contratar uma pessoa. Tá, e aqui é um exemplo também da gestão e uso, são softwares o ArcIFM, tá, e o Bentley Facilities, que também auxiliam na gestão. Tá, e como estes, tem muitos outros que são de outras famílias, de outros vendedores de software. E por último, a questão do OpenBIM aqui. O OpenBIM foi um grupo de empresas de software que se uniu, tá, e estão tentando trabalhar para que a troca de informação seja facilitada. Tá? Em geral, os pacotes de software dessa família são um pouco mais baratos e tem uma troca de informação muito eficiente e fica aí o link para vocês darem uma olhada e explorar o que esses softwares oferecem. Tá? Mas não é só software, é essa mensagem que eu quero passar. Mudar de software implica em mudar os processos e adotar padrões. Tá? Sem padrões, não dá para trabalhar, principalmente no BIM. Tá? Se você trabalhar sem padrões, significa que a implementação foi só a nível de empresa. E aí, por exemplo, você não vai estar conseguindo linkar a empresa de construção com a empresa de projeto. Por onde começar? Tá? Fica aqui a minha dica. Começa devagar. Tá? Planeja a mudança. Levou 5 anos para o Reino Unido de uma maneira conjunta chegar onde chegou hoje, que é um dos países mais avançados do mundo na implementação do BIM. Tá? E hoje as normas que foram criadas aqui estão sendo utilizadas a nível de Europa. Tá? Sugestões a nível de empresa, demonstrar os benefícios para o cliente. Tá? O cliente vai saber através de simulação quanto vai ser a conta de energia dele no final do mês. Eles estão interessados nisso. Estão interessados em saber que não vai emitir gás carbônico. Tá? Então é importante trazer o cliente a bordo. Segurar o apoio da direção e da equipe é também muito importante para que você consiga fazer um estudo de caso pequeno, começa num projeto, dali aprende as lições, passa para um outro projeto, até que se dissemine para a empresa toda. Mas é preciso que todo mundo entenda a necessidade. Em nível de região e do país, é importante que se tenha um plano de metas. Tá? Aqui o plano de metas foi 5 anos, tá? E eu vou dizer que o sucesso foi muito grande. Tá? Todas as empresas se moveram, se uniram, tá? E hoje todo mundo consegue trabalhar dessa maneira mais otimizada. Em termos de região e país também, a formação de cooperativa para o estabelecimento de padrões. Como eu disse anteriormente, sozinho não existe padrão. Tem que se juntar e começar a discutir como é que se quer trabalhar. Tá? Existe plano de treinamento e as grandes empresas, em geral, ajudam as pequenas e médios portes, os subcontratados. Foi assim que funcionou aqui. Em relação às famílias, que é que todo mundo também quer saber, porque as famílias não estão em inglês, tá? As pessoas, o que eu sugiro é uma parceria com as universidades para que alunos de graduação comecem a gerar. Eles são muito mais familiarizados com essa tecnologia, para eles é muito mais fácil. E tem que trazer os fornecedores
a fazer parte disso também. Tá? Não desperdice a crise. Se a coisa está apertada no Brasil, é tempo de pôr o povo treinar. Na hora que tem muito trabalho, tá? Ninguém vai ter tempo de estar fazendo treinamento. Então foi isso que aconteceu aqui em 2008, 2009, 2010, a coisa estava apertada. Então as empresas foram se preparar para quando a coisa melhorou. Hoje que está melhor, todo mundo já trabalha no BIM. Tá? E não esquece o objetivo principal, que é a mensagem que eu quero deixar hoje. A gente tem que cuidar do nosso planeta. Tá? Trabalhar de uma forma eficiente é importante, mas isso é que vai levar a gente a gerir melhor o que a gente tem e o que a gente produz como produto da construção civil. Tá? Eu deixo aqui o meu obrigado, deixo à disposição o meu contato se vocês tiverem dúvidas. Tá? Muito obrigado por ouvir e até a próxima.